E aí, turma, beleza? Tudo bem? Sou o Thiago Lobo, proprietário, sócio proprietário do Thiago Lobo Arquitetura. Sabe aquelas ideias que você tem geralmente, que sempre ficam engavetadas? Estamos iniciando um projeto novo agora, conseguimos tirar do papel, é um projeto diferente, é um projeto sobre arquitetura, sobre o que eu amo falar, amo fazer diariamente, sobre as infinitas possibilidades que a gente tem aqui e a questão da inquietude. Então, nada mais justo, nada mais interessante que a gente bater um papo sobre arquitetura, sobre engenharia, sobre a parte de design no geral. E o nosso primeiro convidado hoje, meu amigo de corrida, meu amigo de atividade física, meu mentor, Denner Júnior. Oh, obrigado, cara, prazer, pela presença. Obrigado. Que Denner, honra. Vamos lá, total. cara, me fala o seguinte, quem é o Denner Júnior? Quem é o Denner Júnior? Quem é você? Né? Quem sou eu? Né? Essa é uma pergunta que eu me faço de vez em quando. Boa. Cara, eu sou nascido em Goiânia, né? Filho de mãe de Uberlândia, pai de Itumbiara, que se encontraram em Uberlândia. Tenho a minha formação de ensino fundamental e médio aqui. Tive a oportunidade de fazer minha formação acadêmica fora, em São Paulo, na Unicamp. E minha pós-graduação e toda a minha experiência de jornada por aí, de formação profissional. E como você falou, a gente tem muitas coisas em comuns, né, Thiago? Eu acho que a inquietude é uma delas, né? Sermos apaixonados naquilo que a gente faz, a gente tem uma proximidade aí, mais, além da profissional, digamos assim. E esporte é uma delas, né? Só que eu corro, eu tento correr, corro mal, tento nadar, nado mal, e tento pedalar, pedalo mal, aí eu tento fazer o triatlo. É esforçado. Esforçado eu sou. Cara, e de toda essa trajetória sua que você falou, de onde veio a ideia de vir parar na arquitetura, no design, na verdade, aqui? Muito bem, isso aí aconteceu, uma situação bastante interessante. Lá em 2000, deixa eu tentar lembrar se você estava nascido. Em 2009, eu tive um desligamento de uma empresa multinacional, que eu assumi uma parte de gestão de fábricas, totalmente relacionada à indústria e tal, e comecei a fazer consultoria. Fiz consultoria para Danone, para Marilã, para um monte de marca legal. Só que concomitantemente a isso, a loja da família, né, aqui o armazém, hoje Armazém AZ, na época Armazém da Decoração, estava passando por um processo de transformação, de necessidade de profissionalização e tal. Então, combinado na ocasião com as sócias, né, com a minha mãe e com a minha irmã na época, a Bá e a Dani, era de eu ficar 2 anos, organizar e voltar para a minha vida. Só que aí esses 2 anos foram esticando, e aí eu acho que eu não saio mais daqui não. Quanto tempo você já está aqui na casa? Já estou de 2009, desde então. Né? Fiquei direto, né? Aí agora recentemente a gente criou outros projetos também dentro desse processo de inovar na gestão do ecossistema do design, da arquitetura, da construção. Nasceu o Hakim, né? Uma empresa nossa, e a gente tem também participação no Goiás, que é uma associação que depois a gente vai conversar um pouquinho a respeito. Sim. E um monte de coisa foi rolando e a gente foi, acho que assim, vendo não só a necessidade individual, mas vendo a necessidade coletiva da gente fazer um mercado de arquitetura, de design, de decoração mais profissional, mais robusto, e eu acho que aquele negócio, né, sempre tem espaço para todo mundo. E é nisso que a gente realmente acredita bastante. Mas voltando um pouquinho na questão de, igual você falou, eu venho de outra atividade em geral, mas a arquitetura sempre foi inserida, o design sempre foi inserido na sua vida, né? Porque vem da sua mãe, a loja tem, a AZ tem 25 anos. A AZ está fazendo agora 25 anos, a arquitetura estava em casa, né? Eu, menino, literalmente menino, aí nos meus idos de 10, 12 anos de idade. A minha irmã, Daniela, ela estudava arquitetura com um grupo de arquitetos, dentre alguns famosos hoje em dia, né? O Jesus Queregati. Eles faziam as viradas, né? Na época não tinha AutoCAD, era nanquim. Sim. Então a gente convivia com aquilo, eu convivia com aquilo, com os meninos direto e tal. E eu quase fui arquiteto. Então, isso é um spoiler, viu? Porque se eu não tivesse entrado na Unicamp, o curso que eu queria fazer em Goiânia era arquitetura na segunda Católica. Opção, né? Seria o curso que eu faria aqui. Entendi. E hoje, pelo fato de você estar dentro da loja, já teve essa vivência toda durante a época da sua mãe, dos momentos ali difíceis, né? Que todo o início de uma operação, de uma empresa sempre é difícil, né? Dentro da loja hoje, você imagina fazendo outra coisa?
Olha, difícil, cara, porque o ato de ter uma atividade produtiva, empreender, digamos assim, já fui funcionário, eu já fui estudante, eu já tive uma quase carreira de professor, mas o fato de você ter um negócio e ter famílias dependendo de você e fazer você ter que as pessoas acreditarem naquilo que você faz, naquilo que você às vezes só fala, né? Porque às vezes internamente o cara você não tem como provar, porque ó, esse ano nós vamos crescer tanto, ou esse ano nós vamos lançar, ó, mês que vem nós vamos lançar uma reedição, e vai acontecer mesmo. Você já vai estar convidado. Ótimo, obrigado. Nós vamos fazer uma reedição de um determinado designer que não tinha peça há mais de 50 anos no mercado. Então, fazer as pessoas acreditarem nisso, vender esse sonho, eu acho que isso é muito inebriante para quem consegue fazer isso, né? E participar disso é extremamente gratificante. Uma das estratégias que eu percebo aqui da AZ, né, que a gente vai falar em si, ela trabalha muito, dá muita ênfase no design assinado, certo? E hoje em dia, pelo fato da internet, dessa possibilidade de inúmeras possibilidades da pessoa achar que consegue copiar, de fazer, de ter uma criação ali meio que artesanal, o que é importante para você? O que você vê como design assinado em si correlacionado a um produto em grande escala? Eu acho que... O porquê disso? Por que a pessoa vem na loja para procurar esse design assinado e ela não compraria algo comercial que é vendido aí em grande escala? Eu acho que a questão de ser assinado, acho que está relacionada a ser autoral, ou seja, a ter uma autoridade. Uma exclusividade, ela vem procurar uma exclusividade. Uma coisa que ela vai estar relacionada a um sentimento íntimo dela, né? Às vezes até inconsciente, né? E a analogia para comprar uma bolsa da marca X, ou uma roupa da marca Y, ou até um carro, né? Para cada um tem o seu... Então, para aquele objeto ser desejo, aquele objeto tem que comunicar valor. E geralmente o objeto original, o objeto que ele foi o primeiro desenho daquela forma, por exemplo, inevitavelmente, não posso deixar de dizer aqui, por exemplo, o caso da poltrona mole, que é um ícone, né, um dos 100 melhores assentos do mundo, tal, reconhecidamente, que a gente é exclusivo aqui em Goiás. Então, aquele objeto conecta com a pessoa. Essa conexão, tem outras poltronas legais? Tem, claro que tem, de estrutura, de forma, de ergonomia, mas de conceito, de emoção ao consumidor, ao cliente, não tem. Então aquilo conecta com a pessoa e a pessoa agrega aquele valor a ela. Então, mas como profissional, especificador, a gente já tem um conhecimento, uma bagagem, já viu essa peça, esse design assinado em outro lugar, talvez num decorado, até próprio aqui na loja em si. E quando o cliente hoje vai comprar um desejo de um carro, de uma marca, ele sempre vê isso em propaganda, ele sempre consegue visualizar isso em revista, é muito acessível a ele. No caso de uma cadeira, como você conseguiria vender, ou como você conseguiria demonstrar que é uma peça exclusiva para o cliente, sendo que ele nunca viu essa peça, então ele não tem esse desejo, porque na verdade ele vai chegar aqui e vai ser surpreendido, certo? Como é que você consegue linkar o cliente com essa peça ali do design que ele acabou de ver e emocionar e falar, cara, é essa que faltava para minha sala, ou essa que eu preciso para meu quarto? Perfeito. Cara, eu acho que tudo começa da educação. Então, falando da nossa cadeia de valor, né, da forma de vender, e é claro que para um produto de design, no nosso caso, mais de 80% das nossas vendas, elas vêm acompanhadas de quem? Do arquiteto, especificador, que tem na sua formação ou vai ter na sua formação arquitetura de interiores. Não estou falando nem de design de interiores, estou falando de arquitetura de interiores. Dentro desse processo, eu primeiro tenho que mostrar para esse arquiteto, através de mostras, através de palestras, através de sensoriamentos mesmo, e isso a gente é bastante precursor aqui em Goiânia de fazer esse tipo de atividade, em sensibilizar a esse público que é mais perto dessa comunicação, não técnica, mas que vai entender a arte envolvida por trás daquela peça, ele vai conseguir se sentir um pouco mais preparado para ele colocar num desenho, numa proposta de projeto dele de design de interiores, aquela determinada peça. O cliente chegando aqui, o cliente, claro, ele não tem às vezes a bagagem, a formação técnica, né, do arquiteto, mas aquela peça, de certa maneira, tem que estar bem
disposta, ela tem que estar bem colocada, o cliente tem que passar a mão nessa poltrona aqui, tem que sentir esse relevo desse tecido, dessa textura, para ele se sensibilizar. Né? Senão, é muito difícil. Eu não vou dar um livro para o cara ler para ele comprar uma peça A, uma peça B. Ele realmente tem que entender do contexto e, invariavelmente, ou quase, eu não diria 100% das vezes, porque nem sempre o cara vem acompanhado do arquiteto, mas na maioria das vezes, o arquiteto é fundamental nesse papel de entender o conceito das peças. Por isso que a gente faz muito evento com o arquiteto. Só esse ano, já estamos em março, só esse ano a gente já fez, acho que uns 3 eventos com arquitetos para diversos mobiliários que a gente apresenta no mercado. O que a gente tenta fazer no escritório, na verdade, é mostrar para o cliente que não é simplesmente uma peça que está ali naquele canto, porque ela é assinada, ela vai deixar a sua sala maravilhosa. Tem um contexto. Sim. Tem um porquê que você entra com um sofá com textura diferente, uma altura diferente, mesclado com uma mesa de centro ou uma mesa de canto que vai dar uma harmonia amadeirada, ou porquê que essa cadeira em si especificamente é assinada, desse design, atende tão bem nesse ambiente junto com outras peças no geral. Certo. Porque o cliente tem muita mania de ir em valor unitário. Ele simplesmente fala, mas essa mesa de centro ela custa muito caro, dá pra gente trocar? Dá para você trocar, mas essa mesa de centro especificamente, ela orna com todo o ambiente. Você consegue ter essa composição em geral, e a gente tenta falar isso para o cliente, tenta se organizar de certa forma, porque eu acho que isso é importante, sabe? Para o cara entender a experiência que ele está comprando. Claro. E não simplesmente, vamos colocar só a cadeira mole aqui e tudo vai dar certo. Não, o sofá tem que se encaixar com essa cadeira, o tapete tem que estar ornando de alguma forma, às vezes até a própria televisão, se ela é marcada ou não, ou o painel que seja de uma televisão, faz diferença, ou interfere, sabe? Eu acho que você está falando, não sei se eu posso sintetizar dessa maneira. Você está fazendo um projeto para quê? Você está fazendo um projeto para uma peça, ou você está fazendo um projeto para a pessoa se sentir bem na casa dela? Então, essa organicidade desse todo, ela precisa ser realmente pensada. Né? Tem um porquê. Tem um porquê. Aquele layout que se faz, às vezes eu não sei se é um sofá tão alto ou tão baixo, às vezes eu enquanto escritório de arquitetura, talvez a gente não possa ter assim, o catálogo hoje eu chutaria que deve ter no mercado, no mínimo no segmento A, umas 600 possibilidades de sofá, sem exagero. Não, né? Então, agora, saber o que vai ser o fluxo da casa, aonde que o cara vai ficar, ele vai ter prazer de ver a televisão com as pernas mais esticadas ou não, a profundidade daquele sofá. Ou o que ele quer ver a televisão, porque isso vem num briefing bem qualificado. Exatamente. O que você quer, sentar num sofá e ver uma sala de cinema deitado, ou você gosta só de deitar no sofá e dar uma descansada, ou você gosta de sentar mesmo formalmente para ver um jornal, sabe? Porque isso tudo tem que correlacionar, porque o seu sofá tem retrátil, não tem retrátil, tem encosto, não tem encosto, ele é mais alto, ele é mais baixo. Então começa a ter um briefing tão bem centrado ali na questão da sala de TV, vamos pegar esse ambiente específico, que simplesmente só o sofá, só a cadeira, só a mesa de centro, ela não é simplesmente jogada, ela tem um porquê, ela tem um contexto ali no geral. Né? E eu só adicionaria mais um ponto, Thiago. Aí, levando em consideração a todo esse contexto do design, eu acho que o consultor de vendas é um elemento fundamental nessa história. Não só, obviamente, no design imobiliário, no luminotécnico, no acabamento, enfim, metais, etc., louça, mas eu vou, entre aspas, ressaltar a necessidade do consultor de vendas também entender digamos assim, talvez a dificuldade do arquiteto. Ou a necessidade. A necessidade do arquiteto, eu não consegui transformar em layout ainda, né? Então, o consultor de vendas, ele tem esse papel não só de, olha, eu tenho 10 tipos de sofá. Se é dessa maneira, bom, pelo menos aqui na loja, não funciona dessa maneira, né? Aqui o consultor de vendas, entre aspas, de acordo com a disponibilidade e possibilidade que o arquiteto ou especificador permite, os dois fazem o projeto, entre aspas, né, a 4 mãos. Sim. Porque aí a gente a gente já conversou sobre isso em outros momentos, né? Aqui eu detenho um know-how de 150 fornecedores, dos mais diversos fabricantes, materiais, etc. Então, esse cara tem que te ajudar. Fundamentalmente, esse cara tem que te ajudar.
E espero que a pessoa que te atenda aqui esteja te ajudando. Não, sim, ela é bem proativa aqui. Mas uma questão bacana que a gente fala para cliente, quando o cliente chegar, eu quero simplesmente fechar um projeto de arquitetura de interiores, vamos falar assim, de um apartamento, né? Ou às vezes de uma casa que já está mais avançada na obra. É muito fácil, eu vou fechar com você, você vai resolver meu problema, o briefing é esse, se vire e me surpreenda. Eu adoro me surpreenda, cara. É uma responsabilidade tão grande, Lindo. Mas tudo bem que a gente está ali fazendo o que gosta, a gente vai tentar atender da melhor forma possível. Mas o interessante na primeira reunião de briefing era talvez fazer uma gravação ou trazer meio que quase todos os fornecedores juntos. Por quê? Porque eu tenho um conhecimento, beleza, mas eu não sou o cara técnico especificamente sobre, eu não vivo só em função de sofá e de cadeira. A gente faz uma especificação de layout, a gente faz especificação de mobiliário, mas eu também faço detalhamento de bancada, de mármore e granito em geral. Eu seleciono piso, eu faço um forro detalhado. Então você começa a ver várias etapas juntas, que se a gente somasse forças com essas pessoas realmente que fazem isso o dia inteiro, ficaria muito mais saudável, que é onde a gente faz. Sim. Hoje a gente pega num projeto hoje de interiores, é até bom falar para os meus clientes aqui, que a gente sempre fala isso em reunião. Nós pegamos hoje projeto de interiores e a gente tem esses braços, esses parceiros em geral conosco, que são especialistas nisso. Eu tenho uma ideia de que o que agrada o meu cliente é um sofá confortável na sala de TV, mas qual é o sofá? Sim. Esse sofá se encaixa? Esse tecido dá o certo? Não, essa cadeira vai dar certo? Então, agregando valor com a consultora de vendas daqui, da AZ, agregando valor com o fornecedor da pedra A, agregando valor com o fornecedor de um revestimento no piso, isso tudo no contexto geral vai trazer o resultado que o cliente quer, Sim. certo? Sim. Então, isso é importante. Porque Exato. quando a gente tem esse filtro com o cliente, esse briefing, né, da reunião principal, a primeira reunião que a gente faz, depois a gente tem que repassar isso para o consultor. Ele não está lá. Então, às vezes, alguma tratativa, algum sinal que o cliente dava, ele poderia ter pegado muito mais fácil do que ele simplesmente me atender do que a história que eu contei, do jeito que eu entendi, do jeito que foi, e às vezes talvez não é o 100%, né, absorvido ali. É engraçado isso, porque você está comentando esse assunto e aconteceu ano passado um caso prático, não de uma casa, mas de um decorado. O decorado tinha um briefing muito diferente, né? Tinha uma provocação com arte muito legal, arquiteto muito próximo, amigo nosso também e tal. Claro, como eu falei, tem que ter ou não a abertura do profissional para a gente poder avançar, porque de certa maneira a gente tem que ir entrando na casa dele, né? Sim. E aquele decorado, como ele ia ter que ter uma integração com uma praça pública, né? E tinha um tema muito específico para ser trabalhado, por uma oportunidade, o pessoal da incorporadora estava aqui naquele processo de negociação, Okay. de ver qual a possibilidade seria de fazer o projeto com a gente conseguiu participar do briefing, do marketing Legal. do produto do residencial a ser entregue, para justamente ajudar a gente a colaborar melhor com aquele colega, com aquele profissional. Isso é muito importante. E eu acho que, assim, de novo, acho que vocês estão sendo submetidos cada vez mais a uma infinidade de informações. Eu não vou nem dizer de produto, mas informações e opções, né? de informações, textura, então, cara. Não. Nossa. Eu tenho uma coisa bacana que eu adoro falar e também para cliente aí e tal, eu falo muito para amigo. Eu tenho 13 anos de mercado já, tal, então a gente pegou muita coisa antiga ali que era mais fácil de lidar. E principalmente, por exemplo, no ramo, eu gosto muito do exemplo do ramo da tinta. Quando eu comecei a formação, a gente tinha muito poucas opções. Tipo, eu vou chutar que a gente tinha 10 opções de tinta. E a gente tinha o vermelho era vermelho, o azul era azul, o amarelo. Em 5 minutos, a gente resolvia com o cliente, porque ele gostava de branco, ou de amarelo, ou de verde. É quase binário. Tá resolvido, ótimo, cara, bom. Hoje, a gente tem um catálogo de 5.000 cores. Na hora que você senta com o cliente para perguntar para ele alguma coisa, ele não sabe se o azul, se o azul é verde, e aí ele fica confuso, e aí acaba que são 5.000 cores, que você fala, ótimo, eu trouxe opções para o cara resolver. Ele trava, ele não resolve. Porque é tanta opção na cabeça do cara, é tanta coisa que ele não consegue simplesmente falar, cara, mas esse marrom é marrom amarelado ou é um marrom preto? Certo. Vira uma confusão. E aí a gente tem esse problema que o mercado hoje oferece pra gente, não só no ramo da tinta, igual eu comentei, mas na questão do mobiliário, na questão, poxa, você falou de sofá, pega cadeira, pega mesa de... Na hora que você faz uma composição, você tem um leque aí de... Haja algoritmo pra gente conseguir filtrar isso, sabe, de negócio. E aí, pegando essa conversa nossa, esse tema, isso é uma empresa.
certo? Aqui é uma empresa, ela tem que dar lucro, querendo ou não. De vez lógico. em quando a gente, né, tenta ir nesse caminho. A gente tenta, né? A gente tenta, até porque muita coisa a gente faz pro hobby, né? Exatamente. A gente geralmente é do hobby. Mas por ser uma empresa, tem que gerar lucro, existe sócios, existe no geral tal. Como que você lida com o mercado hoje corporativo no sentido de que uma área comum de um prédio, um decorado que seja, que você o cliente quando ele aparece, vamos falar em incorporadora ou grandes construtoras tal, até via mercado mesmo profissional, ele sabe que é um volume maior. Sim. Ele sabe que o potencial dele de venda, de visibilidade do seu produto dentro do produto dele inserido, te dá um know-how bacana que tem uma visibilidade talvez melhor do que colocar na internet ou ficar colocando outdoor, certo? Como é que você lida com isso quanto à questão de consumidor final, preço consumidor final, a consumidor construtora, cliente Sim. construtora incorporadora? Porque deve ser totalmente diferente uma negociação dessa, né? Existe, assim, classicamente falando, até para título de conhecimento, isso é conhecimento até do mercado, né? A minha pessoa física, digamos assim, ela tem uma tratativa e ela tem uma comercialização porque ela tem uma base de custo, digamos assim, de uma determinada maneira. Estou falando do custo principal, que é o custo da mercadoria, né? Certo. A incorporadora, eu tenho alguns subterfúgios de negociação diferentes com a fábrica. Ok. Então, a mesma fábrica, não sei se pode falar marca? Pode, o que você quiser, fica à vontade. Então, eu vou falar de uma marca bastante top of mind, não é muito, ela é bastante conhecida, a TDL, pela característica. Vocês são exclusivos. Nós somos exclusivos em Goiás. A marca é excelente, tem uma tradição, empresa familiar, 35 anos, eu acho que de mercado tal, e crescendo, né? Tem no exterior tal, nos Estados Unidos. Então, a gente trabalha para consumidor final com uma realidade vamos falar assim, markup, para sintetizar. Markup, margem. Margem e aqui com outra... Mas os volumes são diferentes. São números diferentes, claro que os números são diferentes. O que a gente busca é não cair na vala comum, mesmo na incorporação, e a incorporação é uma coisa que está mais no meu, digamos assim, no meu colo, né? A gente procura na incorporação crescer o valor agregado do armazém. Ok. Eu tenho TDL, eu tenho outras marcas que eu forneço, tarará, mas eu tenho que ser excelente na entrega. Porque você acompanhou já 30 mil entregas de prédios, você sabe que atrasa, você sabe que dá problema, a obra não entrega, então tem a pressão do cara lá, da incorporadora que fala que tem que entregar, a gente entrega, já aconteceu de eu entregar no interior, chegar lá, não tem como entregar, voltar para trás. Então, eu tenho um custo operacional adicional aqui, mas esse meu custo adicional, ele entrega um valor para a incorporadora que trabalha comigo bem diferente. E graças a Deus a gente está trabalhando com, digamos assim, com boas incorporadoras, parceiras. Você consegue fazer volume nisso aí, né? A gente faz volume e reduz, na verdade, tecnicamente você reduz sua margem de lucro ali no geral, mas você também tem um volume maior ali que tem uma etiqueta maior, uma visibilidade. Exato. Porque você pega um prédio hoje, aí você fecha uma área comum inteira. Sim. Ou você fecha só, já aconteceu de você fechar, não, eu fecho só minha varanda gourmet lá na Z e vamos fechar a piscina com o outro. Não só comigo, mas com os colegas concorrentes aí, são vários os concorrentes e ótimos concorrentes aqui em Goiás, aqui em Goiânia. Quando se fecha um projeto, até por uma questão de otimização, geralmente a área externa é fechada direto. Às vezes a área interna, o hall ali e tal, pode ser que tenha alguma mescla, né? Mas geralmente a área mais usada, digamos, a churrasqueira, piscina, tarará, isso aí é exclusivo para quem pegou aquele bidding, ganhou e pronto. E no mercado existe uma questão que muita gente hoje tenta correr por fora para tentar reduzir custo, né? Porque tudo custo é agregado em todo valor ali, no geral. E todo mundo tenta correr por fora, mas eu vejo interessante até dessas marcas aí maiores hoje, que já conseguem lidar com o mercado, na questão de que, não, eu não faço a negociação com vocês diretamente. Eu tenho um parceiro meu que me valoriza, que está na minha loja, tem uma loja especificamente que ela vende o meu produto, então você é um intermediador hoje, numa negociação dessa, a consultora te procura, você intermedia isso, no caso, para uma marca. Ele não consegue cortar direto, né? Não. Isso é uma coisa muito interessante que você está falando. Já houve no passado essa prática, vamos falar assim, a incorporadora sabia que fazia a primeira compra, por assim dizer. Fazia a primeira compra, descobria quem que era aquele
fornecedora, afinal de contas ela vai receber a nota fiscal, né? Óbvio. Sim, chega para ela. E aí tentava fazer a negociação direta. Para a nossa política de gestão de parceiros comerciais, quando a gente descobre uma situação dessa, a gente propõe vamos dizer assim, um entendimento que está errado e que isso não é uma prática saudável e salutar de mercado. Se aquele fabricante, enfim, se aquele representante entender que aqui não, vou continuar fazendo, então não é mais só ele quer ganhar, exatamente. Só ele quer ganhar. Não é, Toda hora que der problema na cadeira do cara, eu quero saber quem vai lá fazer assistência daquela cadeira. E já na prática aconteceu isso. Imagina. Venderam direto, era uma marca que era nossa, aí na hora que deu pepa... Foi buscar garantia. E, não, o decorado não ficou bom, ficou feio. Denner, troca lá. Mas troca o quê? Não estou sabendo, não estou sabendo. Boa sorte, vai lá fazer o pós-venda, paixão. Existe isso que eu imagino que deve ser muitos lojistas, cada um querendo ter suas exclusividades, igual você vende a cadeira mole em geral. Claro. Isso para a questão do mercado, que ele é muito agressivo hoje, existe uma exigência que você tem que vender tantas por mês, ou você tem que pagar um aporte, de certa forma, para ter essa exclusividade, porque senão qualquer um venderia. Então é muito cômodo nessa parte. Olha só. A gente tem a experiência de ter tido também, temos até hoje, algumas franquias europeias. E foi interessante que em 2013 a gente abriu a nossa flagship da Cartel, que é uma marca italiana, super legal, eu amo a Cartel de paixão e tal. O nome certo é falar Cartel, mas eu falo Cartel. E adoro mesmo, conheço o presidente de lá, tal, o diretor executivo era meu brother de Zap e tal, não sei o que, já tinha Zap nessa época. Quando a gente começou o processo com a Cartel, eles mandaram um contrato, cara, em italiano, por acaso eu sabia falar italiano, tinha estudado italiano por uma empresa. Mas você tem fluência? Tem. E aí eu fui ler o contrato, cara, meu Deus, era uma projeção de quinquênio de crescimento. Eu falei, caraca, velho, lascou, né? Bom, vida como ela é, vida prática, por isso que o mundo comercial é interessante. O euro, né, estourou a boiada, a Cartel teve um problema de gerenciamento como é que fala? Autenticidade das mercadorias dela, começou a pipocar cadeira falsa no mercado, para tudo quanto é direito, e elas não tiveram um mecanismo de reação, de tanto que foi, eles não conseguiram fazer essa reação, então balançou muito as tratativas de mercado. O que a gente observa? Quando a gente tem uma exclusividade, o que a gente tem que ter, lojista, tem que ter, independente se o cara lá me bota uma meta ou não bota uma meta, eu vou chegar à conclusão que você está me perguntando, fica calmo. Tá, não, tô tranquilo. Quando o cara, eu tenho a exclusividade, por exemplo, do Sérgio Rodrigues em Goiás, tá? Existem 2 fornecedores de Sérgio Rodrigues que têm direito autoral de fazer as linhas do Sérgio Rodrigues. Então, eu preciso trabalhar aquela marca, porque aquela marca é importante ao meu valor de empresa. Sim. Não é porque eu tenho que vender 5, ou 10 ou 15 unidades. É porque aquilo ali compõe o valor, o propósito do armazém. Eu quero ser um hub de design. Nossa projeção, ser movido por design, é exatamente que o design flua por nós. Né? Então, para aquele valor daquela marca que a gente considera extremamente estratégico passar pela gente, é claro que eu tenho que oferecer, é claro que eu tenho que ter entrega daquilo. Não adianta eu ter 2 poltroninhas guardadas aqui para você saber que ela existe. Sim. Né? Então, você como exclusivo, se você não der valor, quem vai dar? E o fabricante, ele, como diz o outro, né? Assim como você tem que sobreviver e eu também, o fabricante tem que sobreviver. Passou a linha do tempo. Cara, 1 ano, 2 anos, 3 anos, aquele fornecedor não teve, digamos assim, dentro da expectativa dele, não teve o retorno, ele senta para conversar, né? Da mesma maneira que a gente também senta para conversar, olha, o seu estilo de, sei lá, poltrona, está precisando isso ou aquilo. Ó, mais saída nesse sentido. Mas não. A mamãe faz isso demais, a mamãe conecta, a mamãe é a Maria Badia, tá, gente? A mamãe conecta designers com fabricantes para, de alguma certa maneira, gerar novos produtos. Não são produtos, claro, exclusivos A a Z,
mas nessa finalidade, para que eles também melhorem o portfólio deles. Até porque a venda é sua, a venda é de vocês, então vocês estão no embate ali entre o cliente Sim. e especificador em geral. Sim. Então nada melhor, mais justo que vocês levarem isso para a empresa, porque a empresa, Exato. na verdade, ela está produzindo e fabricando. Exato. Mas esse aceite, esse temperamento que seja, se é muito bem recebido no mercado, esse produto ou não, é vocês que vão saber. É claro, Acaba Nós estamos agora com uma linha bem jovem, bem sua cara, assim. Moderno, jovem, agitado e tal. É uma linha fólio, né? De um pessoal muito bacana, uma linha muito... para aquele jovem casal que está indo para o primeiro apartamento legal, tal, não bem sei desapegado. o quê. Cara, os caras têm uma pegada papipum, sabe? É um outro dinamismo. E eu tenho que responder a isso. Né? Porque eu acreditei naquela proposta e realmente... E tem mercado para isso. E tem um supermercado. Tem cliente para isso. Esses giro da vida, esses hub da vida, é a cara disso aí. A gente recebe no escritório lá hoje, até que a gente não é engessado, porque tem cliente que tem um tipo de gosto totalmente diferente do outro cliente que tem outro gosto, que é esse pessoal. Você vai ficar engessado, não, eu só faço X arquitetura porque eu acredito nisso, eu acho que todo mundo tem que viver nessa arquitetura. Já era, isso aí, sabe, muda muito rápido. Então, às vezes a gente recebe um cliente que ele gosta de uma casa mais de fazenda, de madeira aparente, daquele sofá mais caloroso, tudo. E tem cliente que você falou, que é moderno, o cara quer cimento queimado, o cara quer industrial, o cara quer ter uma pegada sem apego, que ele vai ter uma turma pulando em cima do sofá, mas amanhã ele quer ver um filme no Netflix. Tá, então você tem que se encaixar nisso aí, né? Sim. Essa parte. Ô, Dene, e outra coisa, cara, nossa, é bom bater esse papo, porque agora eu vou receber mais uma aula aqui de gestão empresarial. Beleza. Hoje, se a gente pegar, por questão de valores, vamos pegar na parte, sei lá, que seja automotiva. As grandes marcas hoje, as grandes concessionárias em geral, elas quase não trabalham com estoque físico. Porque isso gera dinheiro, é um dinheiro parado, é uma mobilização ali de uma coisa que por que eu vou comprar 15 para-choques se eu tenho uma demanda de pode aparecer os 14 e tal, em geral, né? Então o estoque dos caras é muito limitado, mas eles têm uma resposta muito rápida de frete, de tal, se por acaso acontecer alguma coisa, se eu procurar a concessionária. Sim. E quando você vem aqui hoje na AZ, e eu vejo você aqui, o seu estoque é gigante. E eu imagino que não é pouco. Porque tem muita gente que fala, no catálogo eu não consigo ver, não me ajuda. Eu, por exemplo, isso aí é fato, os meninos até ri lá no escritório lá, então quando a gente vai fazer com o cliente, eu também só gosto de comprar o que eu passo a mão, que a gente pega e fala, cara, essa almofada aqui, esse tecido aqui me agrada. Porque no catálogo você não tem essa textura, você não tem esse calor, essa espessura em geral, certo? Ou até esse conforto, né, de sofá. Eu só compro sofá que só fazer o test drive. Sim. E eu ainda incentivo o cliente a fazer isso, porque vai que eu coloco num catálogo, esse negócio chega lá é duro, ele é mole demais, e o cliente fala, eu não gostei. E aí, quem pega esse sofá de volta? Então, como é que você faz hoje nisso, numa questão de gestão mesmo de negócio? Porque tem muito valor agregado aqui, muito valor mobilizado aqui, que talvez pode ser vendido amanhã, talvez não pode ser vendido. Isso, mas eu vou contar para você uma coisa. O que eu acho que é uma boa loja, né? E aí eu vou falar eu vou falar de multimarca, mas eu acho que pode falar para lojas monomarcas também do mesmo jeito. Apesar de que nas lojas monomarca, uma curiosidade, né? O que é loja monomarca? Monomarca, só vende um produto. Especificamente isso. Não vou falar a marca da concorrência aqui. Beleza. Mas uma loja monomarca, ela tem toda aquela parte de engenharia, você vendeu tanto disso, você vendeu tanto daquilo e tal. E também lá recebe, só que agora chegou 10 poltronas modelo XPTO que você vai ter que vender. Se vira aí, amigo. Joga no mercado e faz sua função. Tafarel, faz o que você quiser. Beleza. Nas nossas lojas multimarca, ou em geral lojas multimarca, tem exatamente esse risco. Se você não tiver uma estratégia eu não estou falando de uma coisa muito racional, não, mas se você não tiver um feeling, né? Você vai numa feira, teve a Design Week, né? Vai ter a SP Art. Se você vai nesses lugares e não tem um calibre para aquilo que você vai apostar para colocar no seu showroom, cara, você está fadado a ter um grande problema, porque uma mercadoria, o móvel solto, acho que até é diferente um pouquinho do móvel planejado, vou me arriscar a falar dessa área que eu não conheço tanto, o móvel solto, ele não tem a mesma quantidade de estações de moda do que roupa. Roupa hoje acho que estão em 8 estações de moda. Certo. Mas o móvel solto, fora os desenhos que são autorais, clássicos, etc.,
eles têm sim uma sazonalidade. Então, o ano passado, muito produto orgânico, aquelas curvas orgânicas. Até hoje, né? Você vai na casa, o orgânico agora. Entrou, beleza. Cara, daqui a pouco, talvez o orgânico dê uma secada. Aí chama isso de tendência. Né? Só que ela vai, você compra, entra, sai. Tem produtos que tem 6 meses de duração. Se você não vender em 6 meses... Prazo de validade. É meio um prazo de validade. Que eu falo em comparação com a indústria da roupa, né? É porque passou 6 meses, aquele produto pode ser um problema. Então, o que era chique ficou brega. Exatamente. Tem todo mundo, né? Todo mundo sei lá, tem 5 fabricantes fazendo a mesma coisa. Parecido, mudam alguma coisinha toda. Bom, o que eu acho que é aí, assim, vou de novo puxar um pouquinho a sardinha para o nosso lado aqui. A curadoria nossa é 100% interna. A gente não tem, assim como algumas outras lojas optam por ter a curadoria feita externa. Só uma pergunta, contrato consultores. É 100% interno. Isso é por experiência. Vivência claro, é vivência, não. né? Porque não tem um curso, falar agora eu vou te fazer um curso aqui para te ensinar como ter uma curadoria e tal. Tem muito erro, então, assim, cara. então vamos pegar pelo lado da sua mãe, que é a pioneira. Sim. Tá amassando muito barro, dando muito murro em ponta de faca para conseguir acertar um só. A mamãe tem uma formação de história da arte, animal, mas a profissão dela mesmo, sabe o que é? É serviço social, cara. Atendendo no INAMPS ali na Anhanguera. Mas ela tem uma sensibilidade canina. Essa paixão que eu tenho pelas coisas, minha mãe tem a quinta potência. A minha outra irmã, a Daniela, é agitada que nem eu sei, assim. Ela vai fazer um podcast de 1 minuto aqui com você no mar. A ansiedade dela não deixa. Então, essa curadoria que vem de muita bagagem, de muita experiência, não é só da experiência dessa loja. Minha mãe foi sócia de uma outra loja com uma tia e uma sócia legal. E ela foi funcionária de uma outra loja e ela vendeu quadro de arte, até de obra de arte e tal. Então, esses quase 50 anos quase de bagagem, 40 e poucos anos dela de bagagem, foi curando o olho dela, a Daniela já com uns 30 anos para cá, e a Saula, minha prima, que hoje é a curadora também, tem seus 20 anos de saber ali o que funciona e o que não funciona. Mas o que funciona, o que o mercado consome ou o que o mercado pode consumir? O mercado tem que ser provocado. Se eu não provocar no armazém AZ... Mas você assume o risco. Não é armazém. Claro. Você assume o risco diariamente, porque você pode comprar, você pode acreditar naquela peça que você fala que vai vender muito e não vende uma, e pode não descredibilizar uma peça ali que venderia 10 mil produtos. Em 90, quando a loja abriu, 98, a gente fez uma aposta. Ok. Sérgio Rodrigues. Você já tinha nascido? Não sei. Já tinha. Tem essa carinha de novo. Você não tinha saído nascido não, né? Eu tenho essa carinha de novo, mas então, tem uma bagagem. Foi um ano para vender a primeira peça. E trabalhando em cima da peça. Acreditando na peça. Sabe quem já trouxe para vender nessa época? Sei lá, 98 é quantos anos atrás? Muitos anos atrás. 2000, né? E trouxe Campana, velho, para vender em Goiânia. Entendeu? Os primeiros a trazer Campana. Ninguém nem sabia que Campana é um risco muito grande, cara. Como é que você bate e fala, essa peça vai vender e traz? Pois é, aí que está a coisa da transgressão, a coisa de apostar. Você tem que mostrar para o mercado o que é bom. Claro que não foi a minha mãe que falou que o Campana é bom. Okay. Alguém lá falou, esses moleques aí são... Ela só fortaleceu. Ela simplesmente viu. Fortaleceu o produto. Calibrou, nossa, os caras realmente são o que são. E aí virou. Né? Esse ambiente que nós estamos aqui é de um estúdio formidável, entendeu? Esses caras têm operação na Itália já, tem fábrica na Itália, Brasil com fábrica na Itália. Legal, então, essa aposta, ela vai sendo calibrada. Talvez com essa novela de inteligência artificial surja alguma coisa. Eu não acredito, porque foi porque tem sensibilidade. Você tem que tocar, não você tem que... Cara. Nossa, afundou, não afundou, entendeu? É test drive. Como é que você vai virtualizar isso, cara? Sim. Eu, particularmente, assim, você perguntar se é old school nesse aspecto aí, total. Eu acho que móvel... Igual o carro, cara. Você não faz pela internet. Num carro, você não faz pela internet, não, eu gostei do carro ali e tal, vou comprar ele. Você tem que testar, você tem que estar. A Tesla em si,
mesmo que ela não tenha, porque ela na verdade ela não tem nenhuma concessionária específica ou um lugar, ela tem test drives, igual eu já vi em algumas viagens que a gente fez, por exemplo, que ela tem test drive em carros em pontos específicos ali, mas ela tem uma loja no shopping, em Toronto, lá onde nós fomos a última vez, ela tem uma loja no shopping. Ok, o cara faz o teste. Ele tem que testar. Velho. E se você entrar no site, você tem tudo. Você gira o carro, 3D, você roda, abre ele, escama ele e tal, em geral. Ele faz o teste. Sim. Ele não adianta, ele não consegue correr disso. Então essa sensibilidade tem que acontecer. Só que para essa sensibilidade acontecer, você precisa me oferecer o produto. Para você me oferecer o produto, você precisa ter uma loja igual você tem. Quantos mil metros quadrados aqui? 2.000. 2.000 metros quadrados. E é pouco. É pouco. Porque provavelmente já chegou alguém e falou, esse sofá é bonito, mas eu queria ver esse do catálogo. Deve ser todo dia, né? Isso, exatamente. Né? A mais, você não tem o... Né? Você não mas consegue faz vencer parte, tudo. eu acho que a brincadeira é assim, você também não pode viajar na maionese, não, você não tem nem, assim. Você não tem nem dinheiro, nem espaço, aí é infinito. Brincando um pouco, o lado racional do Malardi aqui, das planilhas, gastamos muito nessa exploração. O nosso giro está assim, o nosso giro está assado, a gente tem que dar vamos fazer uma promoção para escoar alguma coisa, né, do showroom e tal, mas isso é dinâmico, não é uma coisa assim, 1, 2, 3, 1, 2, 3, não é bem bastante dinâmico, tem as apostas, que nem você estava falando no começo, tem várias marcas, não estão todas aqui no armazém, quem me dera está com todas as marcas aqui, tem várias marcas legais no mercado, né? Mas essa dinâmica é bastante interessante. Mas esse é empreendedorismo, né? Acaba sendo um empreendedorismo porque simplesmente é igual o meu caso hoje. Nós temos uma empresa, eu tenho uma empresa que tem colaboradores, uma empresa que seja um pouquinho grande, né? Eu vou falar assim, não é tão grande igual muitos, mas tem sua representatividade. E eu só queria chegar no escritório e fazer um projeto de arquitetura e ir embora para casa feliz. E eu queria fazer o projeto de arquitetura igual antigamente, o old school, que você comenta, que falava, não sei se é agora, vou sentar aqui e vou ver se vai dar ou não. Não consegue. Isso é ser empresário. Você tem que gerir pessoas, você tem que estar ali, de certa forma, tentando... Você tem um time, você não pode mais decidir. Eu não sou um artista que fala agora, quando for o meu tempo, vou te apresentar uma proposta. O cara sendo contrato comigo hoje aqui, às vezes ele faz questão de pagar hoje o contrato, porque ele sabe que a partir de hoje já está contando os 15 dias que eu peço para ele de alguma coisa. E ele faz questão de hoje, porque ele sabe que sexta-feira já é feriado, senão, se ele for me pagar na segunda, eu já ganhei 4 dias de prazo. Ele paga hoje, porque eu já comeu 4 dias do meu prazo, eu tenho só 11 dias. É estratégico. Já aconteceu da gente segurar contrato, porque o contrato a gente segue prazo. Prazo é prazo. Lá no escritório, lá todo mundo sabe disso aí, prazo é prazo. A gente segue a questão de segurar o contrato de sexta para segunda, porque nesse prazo de sábado e domingo, é contado para o cliente que ele está na expectativa ali, riscando todo dia, que o dia que é a apresentação, e às vezes é um time que eu não tenho, porque eu não estou inspirado, porque eu tenho outras demandas lá que estão encavalando, sabe? Então é meio... É emocionante. É emocionante. Mas eu só queria fazer você só queria chegar aqui e escolher uma peça e falar, essa peça vai vender, tchau, vamos vender. Tem tanta coisa por trás aí que exatamente. não... Isso é fácil. Beleza, mas isso aí, entrando no mundo do empreendedorismo, entrando no mundo da loja, vamos falar uma coisa aqui que eu acho bacana demais pessoal, tá? De amigo para amigo aqui, que você é uma pessoa que você é um proprietário, você é um sócio, você é um colaborador aqui que seja na Z, que é uma loja física, certo? E ao seu redor você tem várias lojas ao seu entorno, que seja concorrente, seja amigos, mas que vendam o mesmo produto, ou vezes a mesma especificidade que a sua, certo? E com isso, eu percebo em você que você tem uma linhagem muito boa, uma acessibilidade muito grande com todos eles, sendo o seu concorrente, entre aspas, ou sendo outros lojistas do mercado da arquitetura, certo? E por isso que eu vejo, igual você é hoje, presidente do Goiás, correto? E o Goiás hoje, o que é o Goiás hoje? O que ele representa o Goiás hoje no Centro-Oeste? Então, vamos falar do Goiás. O Goiás é uma coisa, eu particularmente tenho meu xodó, né, vamos falar assim, porque a proposta do Goiás na verdade, uma associação de lojistas, né, lendo, como se eu estivesse lendo aqui a descrição do Goiás. Mas ele é uma associação de lojistas do mercado de design, arquitetura e decoração, e construção, porque a gente tem 2 parceiros, 2 associados da área de construção, que visa fazer crescer e melhorar e profissionalizar o relacionamento entre esse grupo de lojistas e os perrengues, as traumas, as tratativas, as especificidades. Tudo. Então existe uma comunicação interna dos associados. A gente tem uma demanda, vamos dar alguns exemplos aqui. O mercado, ele tem que ser cuidado e tratado
por quem está no mercado. Então Ok. existe aí um fator, quem que conhece o mercado goiano? Quem está aqui. Seja o especificador que está aqui, seja o lojista que está aqui. Então, a gente tinha essa busca, por isso o nome Goiás, literalmente. Ok. Então, ter essa apropriação de reconhecer o que é nosso, reconhecer o Thiago lá no escritório dele, não trazer alguém de fora. Ou Dá valor no regionalismo. Dá Centro-Oeste, Centro-Oeste. dá valor no que a gente tem de bom. A gente tem cara muito bom. Sim. Entendeu? A gente tem excelentes profissionais, a gente tem excelentes lojistas, reconhecidos, ambos, né? Reconhecidos nacionalmente no mercado nacional. Então, dentro do Goiás, a gente trata como melhorar esse relacionamento e como fazer o parceiro especificador, seja ele designer, seja ele arquiteto, como melhorar esse relacionamento através de reconhecimento, através de cursos, né? Você até fez um curso lá com a gente. Sim. Através de, por exemplo, olha, eu tenho uma necessidade aqui, eu lá no meu escritório, eu tenho uma necessidade aqui que eu estou precisando de uma assessoria de marketing. Cara, eu acho que o meu posicionamento aqui está meio estranho e tal, e eu estou precisando me reposicionar, trocar minha marca, sei lá. Através do Goiás, o profissional pode pegar os engajamentos dele, né, o que antigamente se chamava de pontuação, e investir nisso aí, investir na profissionalização dele. Né? O Goiás tem um canal aberto direto com a Asbeia, né? Sim. Que agora você é presidente. São presidente lá, Isso aqui estamos é uma conversa de empenhados. presidente, senhores. Isso aqui não é qualquer coisa, não. Estamos empenhados ali na luta. É outra associação. É um tipo de associação também, mais especificamente escritório de arquitetura, para quem não conhece a ASBEA, é a Associação Brasileira de Escritório de Arquitetura. A gente fala sede Goiás, né? Tem o Brasil todo. Igual existe o Goiás, não tem Goiás fora de Goiânia, Isso. ou de Goiás, ou do Centro-Oeste, mas existe outras, provavelmente outras. Então, assim, eu acho que o Goiás, ele tem um papel bem interessante a partir do momento que ele é quase, eu vou exagerar na frase que eu vou falar, o Goiás tem que ser um fala que eu discuto do profissional, né? Cara, eu preciso melhorar minha capacitação no BIM lá. Beleza, vamos dar um jeito de fazer isso acontecer. Claro que não é só estalar os dedos, mas a gente tem que seguir um processo para isso e buscar uma verba para isso. Olha, eu quero acabei de discutir um projeto agora mais cedo com um arquiteto sobre aquilo que eu estava comentando com você, uma arquitetura mais social. É um projeto super interessante, vamos levar para a área da diretoria de responsabilidade social do Goiás para ver se a gente consegue alavancar. E com isso, a gente vai tentando mostrar para o mercado que senhores especificadores e senhores lojistas, o tempo está passando e a gente precisa, primeiro, nos unir, porque sem coletividade hoje está todo mundo roubado. Já foi a época que o individualismo sobressaiu. Estava lascado. Então, no Goiás hoje, vamos falar assim, ele nasceu da junção de dois grupos de associação, um formalizado e um não formalizado. À época chamava-se Núcleo Goiano de Decoração e o Arquitetório, que eram imissíveis. Imissíveis. Então, se não fosse o papel de duas, três pessoas aí para fazer essa... Somar forças. Nós estávamos lá, enfim, não existia o processo. Né? E eu acho que o mercado precisa muito disso, sabe, Thiago? Isso é uma crença minha muito forte. Sei reconhecer quando o meu concorrente... Cara, o cara fez um negócio melhor. Também sei dividir, olha, eu acho que a gestão tributária para o mercado de imóvel planejado talvez seja mais interessante nesse modelo. Cara, tem 5 ou 6 associados de imóvel planejado. Vamos conversar coletivamente. Existe pessoas da mesma atividade Sofre do juntas. mesmo jeito, que às vezes recebe a madeira em forma de madeira para remeter direto para... E você vai ver que os problemas são os mesmos, Os né? problemas são mesmo, cara. Muda a marca lá, cada um tem sua performance de atendimento comercial e tal, mas eu acho que essa coletividade é fundamental para fortalecimento de mercado. Por quê? O mercado de São Paulo chega aqui. Chega. Os grandes mercados, né? São Paulo, Rio, Minas. Não, e ele chega e ele toma. Exato. E tem uma tal de internet, que a gente até brincava lá no curso, que a gente fala, clica aqui, você faz um projeto
dando 3 cliques aqui, o programinha te sugere um projeto para um arquiteto. Claro que não vou nem discutir a qualidade do projeto. Então, eu acho que essa necessidade da coletividade é para entender as forças e para saber também reconhecer o que tem de fora que a gente precisa aprender. Ué. Afinal de contas, o nosso mercado é novo, né? Nosso mercado não é tão antigo assim. E nessa ponte que você tem aí, você tem reuniões internas lá sobre a questão dos lojistas nesse ponto também, e igual você comentou a questão dos cursos lá, e esses cursos migram, por exemplo, entre eles de o que o mercado está precisando, o que é a falha de um profissional. Então vocês somam essa força ali junto com vários profissionais que têm a mesma falha, e acaba que na hora que a gente bate papo pelas betas, a gente tem essa comunicação. São vários escritórios, seja pequeno ou grande lá dentro das BEA, e quando você senta numa mesa, igual a gente está batendo papo aqui, formal ou informal, os problemas são os mesmos, cara. Se a gente somar forças, a gente consegue justamente ter essa opção de, cara, vamos se reunir aqui, vamos se organizar. Beleza, vamos se organizar porque a gente consegue ter essa parte, porque senão fica muito vago. Ah, não, eu cuido do meu negócio, o negócio é seu, eu não quero saber tal. Depois fica um mordendo o outro, um se organizando, um resolvendo um negócio que sabe, que não é o certo. Não é o certo. O mundo hoje está muito automatizado, então é bobeira você segregar isso achando que você vai ser beneficiado próprio. Sabe? E assim, cara, eu acho que uma coisa que de fato acontecia, acho que talvez no passado, aquela não, só eu tenho a informação, eu não vou abrir. Cara, vai lá no seu Google, você descobre qualquer coisa de escritório, de lojista, de indústria, de fábrica, de produto. Cara, você quer fazer uma poltrona mole, literalmente, não façam isso porque vocês estão quebrando o sujeito. Você quer pegar uma peça chique, uma peça importante, entra lá naquele negócio lá que tem os blocos daquela peça. Cara, vai no marceneiro mais ou menos que presta, ele vai fazer um lambão, mas vai, né? É claro que a hora que chegar na casa da pessoa, eu vou ver que ela copiou, mas não existe isso. Eu acho que essa coisa de reserva de informação, isso é muito ultrapassado. Até mesmo porque a informação, ela está disponível em qualquer lugar. Qual que é a diferença? A diferença é o que você faz, cara, com essa informação. Ou como você trabalha ela. Como que você trabalha essa informação, que valor que você vai tirar daquilo, o que você vai aprender com aquilo, entendeu? E em vez de ficar, não vou convidar fulano para ir na reunião porque ele vai descobrir sobre a minha estratégia de negócio. Nossa. Como se fosse o cara que inventasse a roda. Não, o meu negócio ele é exclusivo, único, eu não posso abrir. O mercado de arquitetura de Goiás e decoração muda o preço do dólar. Tá bom. E quantos lojistas tem lá hoje, o Goiás? Olha, tem mais de 50. Aí eu vou falhar, que eu acho que não sei se é 54, 57. Mas é muito lojista, hein, para interagir com isso. Tem muita gente. E onde você arruma tempo para... bicho, tempo relaxa. Entre uma pedalada de 2 horas e a corrida de 1h30, a gente acha. Verdade. O pessoal acompanha aí. A gente aí. Acho que a gente corre só por hobby, né? Mas tem muita coisa envolvida ali. Vai lá fazer a prova. É muito estresse, muito pensamento, né, cara? Nossa, que seja do negócio. Senhora. Ô, Denner, e isso para prazer, para você, tá filtrando, tá dentro, circundando dentro dessa associação, que é o Goiás, que seja, além de ter esse colaborativismo que você comentou, tal, em geral, isso para você como pessoa, isso te agrega também na questão de, cara, cada dia que passa eu tenho que mais somar do que dividir, eu tenho que, sabe, nessa questão? Sim. Eu acho que fundamentalmente, porque você me conheceu de 3 anos para cá. Se você me conhecesse há uns 3 anos antes, talvez você nem me veria, porque eu era aquele cara que fica por trás dos bastidores, né? E eu tinha uma postura profissional, claro, mas de muito pouca comunicação com clientes e com parceiros, tal, etc. Então, a primeira coisa que eu aprendi é que todo mundo é igual. E às vezes eu mitificava um pouco isso. Nossa, eu não vou falar com o Thiago, o Thiago, um arquiteto, tal, não sei o quê, trouxe projeto, não trouxe projeto. Então, esse processo de desmitificação foi uma coisa que eu achei muito legal. A segunda coisa que eu acho que queria dividir, assim, em termos da minha experiência, né, claro, é que eu acredito que quando a gente bota na cabeça que a gente está fazendo parte de uma coisa maior, e essa coisa maior, tudo bem, eu sou associado, eu sou um de 54. Ok. Mas eu tenho, de certa maneira, vamos chamar assim, sei lá, uma responsabilidade. Eu tenho que entregar
Nós somos hoje 6 diretores lá no conselho do Goiás, né? Então, tô lá Armazém, que sou eu, Denner, tá lá o líder, que é o Claudinho, tá lá a Via Condote, que é o Paulinho, tá lá o Zé Henrique, da CRJ, tá lá a Letícia, da Revestir, que tá lá o Rafael da Automatize. Ok. Então, quando nós 6 sentamos para conversar, eu acho que é muito mais sério, cara, você falar por outros, sei lá, 48 CNPJs que não estão ali naquela mesa. E não é brincar de war, assim, não. É realmente pensar numa política. Às vezes pode até me facilitar uma determinada decisão que eu tomo ali, olhando literalmente pro meu umbigo. Certo, né? Negócio. Mas às vezes a gente tem que pensar, isso a gente discute muito isso lá, uma decisão que é por coletivo e desenvolver essa mentalidade, mesmo sabendo que talvez, você vai ver isso nas BEAs, você talvez já esteja vendo, talvez você vai ver que você toma uma decisão que quem foi de certa maneira afetado foi o 34 ali, e o cara nem bom dia para você, ele não te dá. Okay. Mas se você estiver esperando o bom dia do cara, você não serve para estar naquela Sim. posição. Você tem que acreditar no propósito de fazer algo a mais. Ter uma perseverança, digamos, uma persistência de fazer algo diferente para o mercado. Porque senão, cara, é mais trabalho. Às vezes, cara, chego em casa final de semana e vou mexer lá para ver como é que está a gestão financeira. O Goiás mexe com uma grana Sim. relativamente os lojistas são importantes. altos, Tem lojista bacana ali. Sim. Né? Os planejados importantes, acho que todos estão lá. Legal. Então, essa responsabilidade, esse compromisso, eu acho que ele é saber não querer ter, tipo assim, uma coisa é ser meio, não sei se o termo vai ficar bem colocado, meio marqueteiro. Eu sou do Goiás. Okay. Não. Cara, a gente está aqui construindo uma coisa para a gente que talvez não vai entender agora. Ok. Mas, bora, sabe? Precisa começar, alguém tem que começar. Alguém tem que começar. Alguém tem que começar. E pegando essa questão de gestão, igual você está aí comentando, você tem essa parte política porque tem que ter uma parte política ali de querer trazer puxar outro para o lado, delegar alguma função em geral nesse ponto. E no meio desse caminho todo aí, sendo presidente, gerindo uma empresa que é a Z, que seja, surge a Hakim. Sim. O que é a Hakim? Mais uma coisa surge. Velho. Você tá tranquilo, tá? Foi na natação, não foi nem na corrida, nem na bicicleta. Você não faz nada domingo à tarde mesmo, falar, vou me ocupar sobre uma questão. E o que é a Hakim? Eu participei de um curso, por sinal, muito bom, e onde abriu muito a minha cabeça, porque me abriu a cabeça da Hakim, no curso que nós fizemos da Hakim, pelo Goiás, o que foi interessante? Essa questão de somar. Porque tinha aquela questão de, não, eu não posso frequentar porque o meu concorrente e tal, e quando você chega lá, só tinha gente da minha classe. Isso. Ou tinha pessoas que se chamam de concorrente, ou tinha pessoas que estavam ali na mesma função que a minha, que é arquitetura, de design em geral. Uhum. E na hora que você bate o papo, você consegue uma comunicação e você vê que aquele cara que você achava que ele era artista, é restritivo, é o cara mais acessível possível. Sim. É o cara que você troca ideia no WhatsApp, o cara te manda mensagem e tal, em geral. Então teve isso. Eu gostei muito dessa ideia do Hakim, porque você dá um curso especificamente para pessoas da mesma atividade, da mesma profissão. Não tinha um médico, não tinha um dentista, né? Não era pessoas away ali, vamos falar assim. Era para arquitetura. Beleza. Mesmo. E por que você entra nessa fase, nessa parte de Hakim? O que é a Hakim e o que você espera da Hakim? Beleza. Então vamos lá. A Hakim surgiu de uma necessidade das BEAs. Sim. O André Brandão. O André Brandão e o diretor lá. E a André Espessato. Oi, gente, tudo bom? Naira, beijo pra você, Marcinha também. Então, o André e a Andréia, né, por coincidência, uma vez chamaram a gente, na época a diretora de marketing do Goiás era Cíntia Alexandra, que foi fundamental. Cíntia, você foi fundamental, você sabe, né? Foi fundamental para a criação do Goiás e para a comunicação do Goiás em geral. Certo. Beleza. Então, naquela época, eles estavam com uma demanda que eles não sabiam meio que transformar em palavras, vamos dizer, olha, a gente precisava de um curso assim, um curso assado, e estava meio pós-pandemia, aquela coisa meio assim, né, onde que vai buscar isso, onde não vai buscar internet, isso? Mas eu queria presencial. Mas e tal, e coisa, tem demanda, aí os dois vieram e começaram a falar, a gente quer cuidar
de gestão de pessoas, a gente quer falar de análise de negócio e resultado e a gente precisa melhorar processo. Aí eu, hã? Repete. Pessoas, processos, é o que eu faço todos os dias. O armazém está aqui, a prateleira. Então eu falei, não, calma aí, eu sou meio articulado para falar, né? Para não falar bocudo, né? Comunicativo. Sou comunicativo. Eu falei, gente, vamos fazer uma experiência, vamos fazer um workshop e a gente tenta concatenar algumas ideias e provocar o que é o principal, que eu pelo menos acredito, até por, assim, por que você acredita nisso? Porque é uma linha meio de educação mesmo, de Paulo Freire mesmo, que a gente tem que experimentar. Okay. Então, por isso o workshop. Então, o workshop era uma grande experimentação de pegar problemas relacionados a processos, a pessoas e a resultados e colocar de maneira não cartesiana, no sentido, você com o seu time vai discutir os seus problemas. Mais dinâmica. Mais dinâmica, cruzando você com aquele, com aquele. E essa habilidade eu desenvolvi há um certo tempo, numa das pós-graduações que eu já fiz da vida aí, e botar isso em prática. Então a primeira spot do Hacking veio disso aí. Mas o que me levou a ter, de fato, coragem para assumir aquilo lá, foi que eu fiz uma imersão, e aí eu tenho que reconhecer, porque realmente eu saí de lá doidinho. Assim. Virada de chave? A virada de chave. E olha que, sei lá, 2021, foi em março de 2021, eu estava com, vou fazer 50 agora em junho, sei lá, tava novo, né? 48. Nossa, enxuto. Aí eu fui numa imersão, cara, da Startse. Desse pessoal que tem esses cursos compactos, de 2, 3 dias, e te faz sabe aqueles upload igual do cara reseta, mas chega a resetar, reseta. Ele bota que o cabo, e liga o Matrix lá, e pá, de inteligência artificial, nossa, startup, e blá. Sai de lá louco. E eu saí de lá com o olho até aceso, azul, assim, né, cara? E eu tinha que canalizar aquela energia e tal. Fiz algumas coisas aqui na empresa, saiu o laboratório, a gente tem um laboratório de ideias aqui no armazém. E aí saiu o Hacking dessa história, aí o Hacking desdobrou para algumas, vamos dizer assim, alguns treinamentos indoor para alguns arquitetos, consultorias para outros e tal. E fizemos a segunda edição do curso, a terceira edição tem que sair sob demanda, né? Uhum. Peçam o curso do Hacking, o curso do Hacking é legal. Então, saiu daí, cara. E para te falar, o Hacking é minha cachaça. O Hacking, eu já falei isso para você, faria ele de gás. É o hobby. É o hobby. O Hacking é a hora que a gente vai, conversa, eu vejo a realidade do seu escritório e a gente troca ideia e aí eu posso provocar. Isso aí é o... Mas isso aí é uma característica de que você faz o que você ama. Entendeu? Porque aí você nunca, esse dia que você poderia estar de folga, você tira a folga fazendo isso, entendeu? Isso. Porque isso te agrega, isso te deixa feliz, satisfeito. É igual nós estamos aqui agora. Esse é um bate-papo informal, de uma coisa que eu vivo diariamente, que é arquitetura. Sim. Cara, se deixasse, a gente ficava 10 horas aqui. Sim. Infelizmente, não estamos nem bebendo, porque se estivesse bebendo, então aí era o dia todo, sabe? Então, isso é o bacana. Nossa, que copo bonito! Dá pra beber muito aqui. Então, isso é o bacana da questão da gente fazer o que eu falo lá. Cara, isso eu bato todo dia no meu escritório lá, graças a Deus os meninos me escutam de certa forma, não sei se praticam, mas escutam, é fazer o que ama, sabe? Não colocar o dinheiro na frente, isso tem que ser consequência, isso tem que fazer o que ama, porque senão é muito chato, deve ser muito ruim se acordar. Graças a Deus eu não tenho sentimento de acordar ou chegar domingo e falar, meu Deus, segunda-feira tá chegando aí, a vida não, nossa senhora, segunda-feira não acaba domingo. Sabe, você tem que acordar feliz, cara, porque problema todo dia tem. Todo dia tem problema, a gente está aí para resolver problema, eu resolvo problema diariamente, de hora em hora, agora cada dia que passa é mais curto o tempo para resolver, mas se você não ama o que faz, você fica, sabe, você fica sem propósito, entendeu? Exatamente. Você está só por dinheiro para um lugar, por dinheiro para o outro, e a vida vai passando, e o que você deixou? Qual é o legado que você fez? O que eu mostro para minhas filhas? Ou ver aquele pai empolgado que eu trabalho domingo à tarde na maior alegria, e, sabe, eu deixo as meninas em casa e vou para trabalhar no escritório domingo à tarde. Sabe, se eu não amar o que faço, cara, você não ia nunca, sabe? Você ia ficar insatisfeito e ficar triste. E é o que você faz no Hacking, sabe? Que seja, ou talvez o que você faça aqui sempre quando acorda, segunda-feira, talvez você mais agradeça de ter a oportunidade de estar feliz, né, nesse ponto, né? Então, assim, acho que é importante você colocar o seguinte, a gente tem que estar, eu não vou nem falar apaixonado, mas a gente tem que acreditar no que a gente faz. Sim, né? ter foco, exatamente. Tem que acreditar, cara, porque a gente não vai necessariamente, como eu falei agora mesmo, a gente não vai acertar sempre. Sim. Ponto.
Mas se a gente acreditar, e mais importante, fazer com que as outras pessoas acreditem com a gente, eu diria para você que se a gente consegue fazer essa composição, por assim dizer, eu acho que a gente tem uma possibilidade de êxito muito grande. Você lá no seu escritório, hoje está quantas pessoas lá? Então, mais de 10. Então, mais de 10 pessoas. Você é um de 10. Sim. Imagina os outros 9, eu não vou dizer com toda a sua energia, porque senão lá explodir. Mas os outros 9, imagina você conseguir botar na temperatura, 30% dessa temperatura que você tem. Né? Aqui na loja hoje nós somos, no total, né, diretoria e tudo, acho que nós somos 50 pessoas. Nós temos uma logística verticalizada e tal. Cara, a minha responsabilidade, da minha mãe, da minha irmã, é olhar para essa pessoal e fazer com que essas pessoas estejam acreditando naquilo que a gente acredita. Porque senão, cara, é muito difícil. Sim. Entendeu? Aí é muito... Tem perrengue direto. Você tem lá seus perrengues. Todo dia. Entra gente, sai gente, pede demissão, não sei o que, não sei o que lá. Ótimo. Mas quem está lá com você tem que estar de verdade. Né? Sim. Aí eu acho que a gente vive talvez agora, até vendo uns documentos como é que chama? Da McKinsey. A McKinsey publicou um trabalho agora falando especificamente dessa geração Z, do impacto da geração Z no mercado. E eu achava que vamos falar assim, as aspas, frescuras da geração Z fossem, isso é falta de, né? De um sarrafinho, essa falta chinela havaiana, uma chinela voando e tal. Mas a geração Z é uma realidade, é um comportamento diferente. É uma geração que outro dia negou uma vaga de trabalho. Eu não lembro quem que me contou a história, mas me negou a vaga de trabalho porque o cara falou, olha, gostei da empresa, gostei da vaga, passei na vaga, mas vocês querem que eu trabalhe das 8 às 6. Eu prefiro trabalhar depois das 11. Ok. Então, tchau, obrigado. Então, e se brincar, aquele cara não tem outra vaga para trabalhar. Sim. Eles têm um nível Estou fazendo esse parênteses, porque eu convivo em casa, minha filha tem 23 anos, e eu convivo com essa geração, e você está convivendo, sim, e é essa geração que está chegando no mercado. Então, fazer esse time acreditar, eu acho que vai ser ainda mais desafiador para a gente. Você tem que impulsionar diariamente. Entendeu? Vai ser mais desafiador ainda esse cara, porque eu acho que existe... Aí eu vou dar uma filosofadinha. Eu acho que eles em si, essa geração, criou tanta diversidade, opção sexual, classificação de gênero, não pode falar isso, não pode falar aquilo. Bom, politicamente série de características que eu acho que eles se blindaram, de certa maneira, de uma série de verdades, né? Que quando chega para... as verdades criadas chegam na realidade, tem um impacto muito grande, né? A tratativa é diferente. Venho já tem um pouquinho já, mas fui estagiário, né? Claro, em outros escritórios. E na nossa época, não vou falar que era especificamente desse jeito, mas sempre vinha uma comunicação na vertical. Então existia uma hierarquia ali que ele falava sempre de cima para baixo e você escutava, se arrependia ou se orgulhava ou ficava chateado, mas fazia para entregar porque foi ordenado que seja feito isso. Sim. Ok. Hoje no meu escritório, você também aqui e tal, qualquer outra empresa que a gente vê aí com a mesma geração Z que você trabalha, hoje a gente tem que falar no horizontal. Por quê? Porque, esquece, não tem mais aquela questão da hierarquia, até porque eles não aceitam mais, ou mesmo que você fique aqui toda hora aqui em cima do negócio, acaba que eles falam, cara, sinto muito, mas não é o que eu concordo. Beleza, aí você fica meio sem palavras. Então hoje a gente tem uma linha de horizontal para comunicação com eles, para tentar entender, de certa forma, porque eles também têm os problemas pessoais, sim, ou tem as ideologias dele, que a gente não adianta eu simplesmente ter a mim e falar, vou forçar na sua cabeça. Cada um tem um jeito ali de vivência, né? E você consegue ter uma comunicação ali, tenta ter uma comunicação existe uma hierarquia, ok, que é um chefe perto de um colaborador, mas você simplesmente não é o colaborador, senta e faz. O que você precisa? Qual que é a demanda onde você se encaixa? Vamos fazer assim? Vamos fazer diferente? Porque senão simplesmente eu estou em cima, os caras não vão fazer, eles travam. Acaba que existe trava, ou não querem fazer, ou não precisam, sim, fazer.
E a gente depende de colaboradores, depende de pessoas para somar com a gente. Então você começa a se organizar, ter um método de comunicação que se adequa a eles, porque já foi aquela época que quem manda sou eu, cala sua boca e faz. Não tem isso mais, tá? Claro. Então é o que você convive hoje nessa geração, né? Acho que mais ou menos nesse ponto aí. Ô, Denner, outra questão aqui, só para a gente concluir aqui, falando até pegando o gancho nessa questão da parte da geração Z, o que você vê na questão de formação aí de mercado, futuro, para esse pessoal, sendo não um colaborador de escritório, mas com o seu próprio escritório em si? Onde você acha que eles vão ter que se engajar, ou vão ter que se pautar muito para sobressair, ou para conseguir ter representatividade na arquitetura? Olha, eu vou falar para você, vou até tirar o óculos agora. Vai ficar sério aqui também. Vai ficar assim, agora vai baixar vai ficar até preto agora. O clima aqui. Cara, eu acho que a gente tem que sair da superficialidade. Daqui a pouco, você vai fazer um comando de voz, daqui a pouco não, já tem um comando de voz, você fala, eu quero a parede assim, eu quero a distribuição do piso assado, me gera um 3D disso aqui. Quem está fazendo isso? É ninguém, é a máquina. Ok. Isso é uma realidade. Sim, até para escutar é normal, não é nada impactante. O que a máquina não tem? Sensibilidade. Sentimento. O que a máquina não tem? A sua capacidade de análise. Ela pode ter a dela. Algoritmo. Mas o algoritmo lá, parará, que tem atualização, já vai para o GPT-4, parece. Tal. Isso. Mas eu acredito fortemente, aliás, isso não é só para a arquitetura, eu acho que a gente tem que resgatar mais a nossa capacidade da arte, da emoção, o que emociona naquele projeto, o que me encanta naquele projeto. Então, onde que é o back to the bases aí, onde que eu volto às bases, é a história da arte, é estudar sobre o movimento do corpo, né? Tem a necessidade do cliente, a necessidade física do cliente, a ergonomia. Sim. Né? Então, às vezes, a gente está falando assim, de movimentos que transcendem uma leitura técnica. A gente está falando de provocar emoção, literalmente. A parte técnica, cara, literalmente, se hoje o diagnóstico de um raio-x é feito por uma máquina, cara, para ele fazer uma casa, aliás, já faz aquelas casas estrudadas lá. Graças a Deus a ideia ainda é nossa primária, exato, né? Sai de um papel em branco todo. Por enquanto. Mas depois roda, a parte técnica roda. Mas, por isso, assim, se me perguntar, eu acho que a gente tem que estar aberto à sensibilidade do corpo, a sensibilidade, o cara vai estar naquele ambiente, a temperatura vai estar fria, vai tocar uma música legal. A cor, que mexe. Que música que seria legal. Então, isso precisa de uma exploração. É difícil? Pra caramba! Não é muito mais legal aprender a mexer no AutoCAD. Claro, automatizado, né? Sofre menos. Brincar de computador. Sofre menos. Agora, entender um autor, não vou falar de nomes aqui, não vem ao caso, mas eu acho que a emoção tem que aflorar. Para eu entender, até quando eu vou fazer um briefing de um cliente, eu saber, quando ele olhou para a esposa dele e fez um... Sinais, cara. A gente filtra isso muito. Sinais. Sim. Só que você tem que estar aberto a isso. Isso é que vai fazer a diferença da entrega do seu projeto. Prazo, mobiliário bom, sei lá, terraplanagem. Sim. Cara, isso todo mundo entrega. Qualidade é repetir a mesma coisa. Não significa fazer diferente. Para fazer o diferente, moçadinha, vai sair da parte de programação. A parte de programação, alguém está fazendo. Vocês estão brincando só no computador lá. Vão aumentar a sua capacidade de sensoriamento. Dos 5 sentidos mesmo. Acho que é muito importante isso aí. Cara, que aula, viu? Que aula aqui, Denner. Vontade de dar um abraço, um beijo em você, cara. Obrigado, velho. Obrigado a você, cara. Que massa, que velho. Isso. É aula de empreendedorismo, é aula de arquitetura, é aula de design, é aula de mobiliário, que a gente está aqui hoje pela AZ aqui, que seja, sabe assim. Então eu queria agradecer, que a gente está encerrando aqui esse bate-papo. Estou muito feliz. Queria agradecer o Denner aqui pela oportunidade, pela disposição, ou pela questão de... Na hora que eu falei para ele, pensei na pessoa, falei, Denner, cara,
topo com você na hora que você quiser, do jeito que você quiser, faz do jeito que você quiser. Então essa liberdade, sabe? Talvez essa liberdade me dá mais a emoção, a felicidade assim, sabe? Então assim, estou aqui para agradecer o Denner, claro, agradecer a AZ pela oportunidade aqui, por esse estúdio que nós estamos aqui hoje formado aqui, pela abertura da casa, que é realmente maravilhosa. Quem não conhece a AZ, vem aqui. Aqui eu brinco que parece um Projac, todo lugar que você vem tem uma cadeira nova, um ambiente novo. Isso aqui muda, é tanto mobiliário que muda todo dia, que frequentemente. Queria também agradecer a oportunidade da Demix, da Stanley, que sempre está conosco. Todo projeto que a gente faz, que a gente pensa em sair da casinha, pensar diferente, ela sempre, o pessoal, Marília, Leandro, Selma, todos eles ali nos apoiam plenamente. É um cliente que é nosso, um cliente Stanley. Então, assim, também toda vez que a gente leva uma proposta nova, alguma coisa, eles são o primeiro a apoiar a gente. Eu fico muito feliz. Então, muito obrigado a todo mundo aí. Denner, cara, brigadão. Obrigado a vocês. Só tenho a agradecer. Thiago para presidente do Brasil. Cara, show de bola, velho. Beleza. Bom demais.